Bom, graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. É uma alegria enorme poder voltar a essa casa em tão pouco tempo. Eu acho que os irmãos são muito misericordiosos, de fato, porque continuam insistindo em ouvir o Jefferson, apesar do pouco que a gente tem para oferecer aos irmãos, se não fosse a graça de Deus. Eu quero parabenizar a igreja. O Senhor uniu o meu coração a essa comunidade em circunstâncias bem adversas, bem difíceis e bem duras. Confesso que não gostaria que tivesse sido inicialmente assim. Mas a graça de Deus costura a história pelo seu grande amor. E em virtude disso, o Senhor colocou grande amor no meu coração por essa igreja, pelos irmãos, pela família do pastor Jefferson, pela irmã Jussara, por você também. Graças a Deus pela vida dessa comunidade. Parabéns pelos seus 23 anos de aniversário e que vocês continuem sendo a bênção que são aqui em Jacareí, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como o pastor disse, eu congrego na Igreja Batista Urbana e ali nós auxiliamos a liderança da igreja servindo ao Senhor em Santo André. O Felipe está lá, a gente já disse isso aqui, viu, Felipe? A gente está negociando o seu passe. Tá? Vai levar o seu passe para Santo André, para você continuar ajudando como tem feito com excelência lá. Meus irmãos, hoje o meu desafio é conversar com vocês sobre essa ideia de lutar, como o pastor disse já aqui, mas como nós empenhamos a nossa força nessa luta em sermos uma igreja relevante para a cidade. Eu morei no interior, e quando eu digo no interior, eu morei no interior muito tempo mesmo. Lugar, para você ter uma ideia de onde eu vim, até o mato não era verde, e tinha muito mato de onde eu vim. O mato era amarelo, de tanto pó que tinha naquele lugar. Era muito interior mesmo. A minha infância foi cuidando de animais, cuidando de vacas, levando elas para pastar e essas coisas. Naquela época eu tinha cabelo também, e eu passava gel no cabelo, tinha que ficar esperando o ônibus que passava de 1 em 1 hora para ir para a escola, e o pó era tão grande que eu ficava mais ou menos uns 500 metros de distância do ponto, porque quando o ônibus vinha, ele trazia uma nuvem de pó, e aquilo grudava no meu cabelo cheio de gel. Vocês imaginam como é que fica? Acho que é por isso que eu perdi o cabelo. Mas graças a Deus por isso. Mas quando eu morava nessa cidade, o meu sonho era ir para a cidade. Eu queria ir para um centro urbano. Eu queria ir para um lugar onde as coisas fossem mais fáceis, onde as oportunidades fossem mais favoráveis, onde as coisas aconteciam. Então a gente chamava onde eu morava de cidade grande. Eu queria ir para a cidade grande. Eu queria ir para esse lugar. Mas eu fiquei pensando, escrevendo sobre esse sermão, se a minha intenção do meu coração era tão grande em ir para a cidade, porque lá havia uma diversidade de oportunidades, de espaços, enfim, de todas as áreas, de todas as coisas, acadêmicas, trabalho e tudo mais. Como a cidade era vista aos olhos de Deus? E eu cheguei a uma conclusão, antes de nós orarmos mais uma vez. A cidade é o palco da missão de Deus. E é por isso que nós devemos lutar para ser uma igreja relevante na cidade. A cidade é o palco onde a missão de Deus atua em benefício daqueles que estão perdidos e que precisam ser alcançados pela sua graça. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com essa comunidade. Eu te agradeço pela vida do Templo Batista Bíblico, pelos seus 23 anos, pela vida das suas lideranças, dos seus membros. Como é precioso saber que nessa cidade o Senhor tem usado essa igreja para ser relevante e alcançar a vida de homens perdidos. Obrigado pela vida da igreja, obrigado pela vida dos seus membros e das suas lideranças. Senhor, a minha oração nessa noite também é que o Senhor me use para comunicar a tua palavra à sua igreja. Me ajuda a não atrapalhar. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento do teu Espírito, a fim de comunicar a tua vontade, no nome de Jesus. Quando a gente fala em cidade, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a cidade.
A partir disso que eu disse para vocês, dessa minha vontade de sair de um lugar tão difícil de viver e ir para um centro urbano, a gente chega à conclusão de que cidade é uma modalidade de organização social, onde as pessoas vivem fisicamente próximas umas das outras, aglomeradas juntamente com as outras. Portanto, cidade é esse centro urbano que a gente convive, onde por cada metro quadrado a gente está esbarrando em alguém diferente de nós, com uma série de diversidades culturais e em tantas áreas. Isso é cidade, um lugar onde nós convivemos fisicamente com muitas outras pessoas próximas umas das outras, e isso a gente chama de densidade. Antes de vir para cá, eu dei uma pesquisada sobre a densidade urbana de Jacareí, de acordo com o IBGE. E se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas de acordo com o IBGE, vocês estão aproximadamente entre 230 e 250 mil habitantes. O lugar para que Deus me levou, onde eu moro hoje, tem 1.300.000 habitantes. Imagina conviver numa cidade onde existem tantas pessoas e você talvez nem conheça todas essas pessoas. De onde eu vim, eu conhecia todo mundo, a gente chamava pelo nome, sabia se a pessoa tinha unha encravada, se tinha dor de dente, se tinha cabelo, se não tinha cabelo. Mas numa cidade de 230 mil, 250 mil habitantes, é impossível, talvez, a gente conhecer todas as pessoas que estão aqui. Essas cidades, elas surgem como respostas para a instabilidade de insegurança que existia na nação. As pessoas procuravam as cidades porque elas queriam segurança. Era difícil viver longe dos centros urbanos, sozinhos, isolados, longe de tudo. Era perigoso viver dessa forma, sobretudo nos tempos mais antigos. Então as cidades eram aqueles grandes complexos de muros, e as pessoas procuravam as cidades porque elas estavam atrás de estabilidade, elas estavam atrás de segurança. As minorias buscavam a cidade para viver de uma forma melhor, ter mais oportunidades e assim se protegerem. A partir disso, naturalmente, surge aquilo que a gente chama de diversidade. Se uma série de pessoas estão migrando dos lugares onde vivem isoladas, procurando os centros urbanos para viverem de forma mais segura e ter mais oportunidades, é claro que com isso surge diversidade de coisas. Não só de pessoas, mas com essas pessoas surgem também diversidades culturais. Cada um com a sua cultura, cada um com as suas habilidades. Surgem então novas oportunidades de trabalho. Se a gente dá uma olhadinha na Avenida Paulista, que todo mundo conhece, a gente percebe muito bem essa diversidade que existe dentro dos centros urbanos. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Peru, em Machu Picchu. Eu fui conhecer a cidade. E a coisa mais interessante de estar em Machu Picchu era que as pessoas de lá diziam que Machu Picchu, Cusco, era o umbigo do mundo. E aí eu fui entender por que elas diziam que aquilo era o umbigo do mundo. Elas estavam dizendo isso porque para todo lado que você olhava, havia alguém de um outro país, de uma outra nação. Chinês, americano, alemão, húngaro, todo lugar, brasileiros, corintianos, enfim, em todo lugar você via gente ali, gente legal, bacana, corintianos. Enfim, isso é a ideia de cidade. Esse lugar onde as pessoas procuram para viver, para se proteger e buscar oportunidades, e com isso surge a diversidade das coisas, culturais, de trabalho, e enfim. Mas quando a gente olha para esse aspecto da cidade, a gente não pode perder de vista as mazelas da cidade. É um lugar que as pessoas procuram com boas intenções, e disso surgem boas coisas, mas a gente não pode perder de vista as mazelas da cidade. Os motivos que tornavam as cidades interessantes, e por isso as pessoas buscavam a cidade, sob a nossa perspectiva no século XXI, a geração do nosso tempo, elas não são tão bem compreendidas assim. Como assim, Jefferson? Ora, para todo lado que a gente olha nas cidades, a gente percebe insegurança. Quando eu cheguei aqui, eu deixei o meu carro do lado de fora, porque o trânsito estava muito grande aqui nessa rua, e eu perguntei para o Felipe, é perigoso deixar o carro ali fora? Ele disse, não é perigoso. Está no seu nome, viu, Felipe? Não é perigoso.
insegurança. Mas as pessoas procuravam a cidade porque elas queriam segurança. Ou seja, hoje em dia, os motivos que levavam as pessoas para as cidades não são mais compreendidos da mesma forma como hoje nós vivemos. As pessoas procuravam as cidades porque elas queriam oportunidades de trabalho, elas queriam ter mais espaço, porque onde elas viviam, elas não tinham essas oportunidades. Mas hoje, quando a gente olha para as cidades, a gente vê altos níveis de desemprego, filas enormes em agências, as pessoas deixando o currículo sem saber se elas vão conseguir um trabalho. Ou seja, a cidade me parece que ela não está mais conseguindo atender às demandas do seu tempo. A diversidade se formou de forma tão absurda nas cidades, que hoje é impossível você dizer para alguém que existe uma única verdade. Não existe uma única verdade. Esse negócio de única verdade é absurda. Esse negócio de que um único caminho leva a Deus, não, você está equivocado. A diversidade corroeu os princípios fundamentais de todas as esferas, porque as pessoas não conseguiram viver em sociedade da forma como deveriam viver, de acordo com o plano de Deus. E quando eu falo então de plano de Deus, a gente precisa fazer uma teologia bíblica sobre a cidade. E quando a gente faz uma teologia bíblica sobre a cidade, a gente olha para as Escrituras, e a gente, se fizer isso de forma desatenta, a gente corre o risco de concluir que as cidades não são boas. Não, elas não são boas, Jefferson. Olha, em primeiro lugar, a fundação da primeira cidade aconteceu depois do pecado, depois da queda, quando Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. A primeira cidade é construída no meio de uma realidade complexa em que o homem foi expulso do jardim. Cidade não é boa. Para melhorar o cenário, a primeira cidade foi construída por um assassino, Caim, aquele que matou seu irmão Abel. Você se lembra da história? É ele que constrói a primeira cidade da história. E ele constrói a cidade justamente porque ele queria estar seguro. A conversa dele com Deus é essa, ele fala assim: quando as pessoas souberem o que eu fiz, elas vão querer me matar. E aí Deus faz uma promessa a ele que aquilo não iria acontecer, mas Caim constrói uma cidade com a perspectiva da segurança. Se a gente avança um pouco mais na narrativa de Gênesis, a gente vai perceber que existe uma outra cidade que é complicada também, Babel. Os homens começaram a construir essa cidade com a intenção de ofender o Senhor. A nova cidade e a sua torre foram planejadas para ajudar os habitantes a conquistar a sua própria fama e a sua própria identidade, e não glorificar o nome de Deus. É isso que eles queriam. Os esforços das pessoas trabalhando unidas, elas tinham uma única intenção, visava a sua própria autoglorificação, e não a glorificação do nome do Senhor. Elas queriam estabelecer a sua própria fama, o seu próprio nome. E você conhece a história, quando Deus vê isso, o que ele faz? Ele destroça os planos dos homens. Se você anda mais um pouco, você vai ver que Deus, quando chama Abrão, o que ele fala para ele? Sai do meio da tua terra. E qual terra Abrão vivia? Ur dos Caldeus, uma das principais cidades do seu tempo, uma cidade cosmopolita, diversidade, uma série de oportunidades. Abrão está nesse meio, e Deus fala para ele: sai do meio da tua terra, do meio da casa dos teus parentes. Para onde eu vou? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E desde então Abrão se torna um pastor de ovelhas no campo, pastoreando ovelhas até o fim da sua vida. Anda mais um pouco e você vai perceber que o sobrinho de Abrão, Ló, foi morar com a sua família numa cidade chamada Sodoma. E quando ele chega lá, ele vê o caos instaurado em Sodoma e Gomorra. O pecado era o princípio daqueles homens. Eles não sabiam viver de outra forma. Tanto que quando os anjos os visitam a Ló, aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos do Senhor. A cidade era devastada pelo pecado. Percebe que se a gente fizer uma análise bíblica de forma
desatenta às Escrituras, a gente corre o risco de entender que cidades não são boas. Por que você está dizendo, Jefferson, desatento? Observem que a narrativa de Gênesis realça com grande intensidade o lado escuro das cidades. O que pode parecer, sem dúvida alguma, que as cidades são uma invenção maligna do homem caído depois da queda. Entretanto, deixa eu te dizer uma coisa, e aqui é o que eu quero frisar com desatenção. Se eu te disser que apesar desse cenário trágico das cidades, ela nunca, em nenhum momento, pode ser vista como uma invenção do homem maligno caído, você acreditaria? Deixa eu te dizer por que eu estou dizendo isso. Desde o início, desde o princípio da criação de todas as coisas, o objetivo principal de Deus, estabelecido para a humanidade, foi que a cultura humana formasse, tornasse, criasse a forma de uma cidade. A incumbência cultural, o mandato cultural dado à criação, Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus olha e diz, dominem sobre a criação, é uma determinação para que o homem amplie, para que o homem cresça, para que o homem se desenvolva, para que ele vá além daquilo que havia dentro dos limites estabelecidos pelo dono do jardim, sem dúvida alguma. Mas é um convite, dominem, avancem, cresça. O mandato cultural era um convite ao homem para desenvolver uma cultura. Era um convite para construir uma civilização que honrasse a Deus. As cidades, portanto, sempre estiveram no plano de Deus. Tanto que começa num jardim, mas termina numa cidade que vai descer dos céus, a Nova Jerusalém. A cidade sempre esteve nos propósitos e no plano de Deus. Portanto, a vida urbana, essa vida que vocês vivem na cidade, não deve ser encarada como um simples castigo para a humanidade depois da queda. Viver em cidades, viver de forma social, urbana, não é um castigo. Embora hoje a gente queira sair das cidades, ir para o interior, ficar mais isolados, deixa eu te dizer uma coisa, a cidade é o palco da missão de Deus. É exatamente aqui que Deus quer cumprir os seus propósitos. O problema então não são as cidades, não, mas a consequência da queda que gerou nas cidades. Agostinho vai dizer que o pecado, onde tocou, ele corroeu todas as coisas. E para isso ele dá o exemplo da ferrugem. O ferro, na sua composição natural, ele não é enferrujado. Mas quando a ferrugem toca a ferrugem começa a destruir toda a sua composição. Mas ele não deixa de ser ferro. A ferrugem é uma parasita. É exatamente essa comparação do pecado. O pecado é uma parasita. As cidades continuam sendo o plano e propósito de Deus, mas o pecado deturpou as cidades, corroeu aquilo que era o plano e o propósito original de Deus para a sociedade urbana. Por isso, eu e você não podemos entender que isso não é bom. Sim, isso é bom. Portanto, a pergunta que a gente deve fazer são duas, e eu quero te levar à reflexão essa noite. A primeira pergunta é, se a cidade faz parte desde sempre do plano de Deus, e o pecado então gerou essa destruição, esse caos na cidade que a gente enxerga, de que maneira o potencial das cidades, todo esse potencial de diversidade, de segurança, de trabalho, de espaços, de oportunidades, pode ser usado para a glória do nome de Deus. Como esse potencial que fazia sempre parte do plano original, pode ser utilizado a fim de que o nome de Deus seja glorificado? Primeira pergunta. Segunda pergunta que eu quero levar vocês à reflexão essa noite. Como eu e você, cristãos do nosso tempo, podemos responder a esses desafios que a cidade apresenta e torná-la, em todo o seu potencial,
um instrumento que glorifique o nome de Deus em todo o tempo. Para a gente fazer isso e responder essas perguntas, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Jonas. Pastor Jefferson já deu um spoiler aqui hoje. Jonas, a partir do capítulo 1, você vai ficar com a sua Bíblia aberta e a gente vai caminhar por Jonas. A gente vai passar pelos 4 capítulos de Jonas. Você não vai lê-lo todo comigo, mas você vai ter um panorama, que a gente chama na teologia de panorama do Antigo Testamento, de Jonas. Vocês encontraram Jonas? Amém? Perfeito. Para responder essas 2 perguntas, eu quero fundamentar com vocês 4 verdades, que a gente vai conversar à luz de Jonas. E a resposta para essas perguntas vão estar inseridas nesse livro que nós vamos estudar essa noite. E aqui nós vamos encontrar a resposta para o tema que vocês escolheram para essa noite. Como a igreja de Cristo luta para ser uma igreja relevante no seu tempo. A primeira, então, ideia que a gente precisa encontrar para responder essas perguntas sobre como o potencial da cidade glorifica a Deus e como eu e você somos instrumentos disso, lutamos para essa relevância na cidade, é compreendendo, em primeiro lugar, que os cristãos devem se envolver com a cidade. Guarde isso. A igreja que luta para ser relevante na cidade precisa se envolver com ela. Jonas capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, se envolver com a sua cidade. É exatamente o que Deus está propondo. Quando a gente estuda missões urbanas, a gente vai estudar 2 movimentos da missão de Deus. Um é o movimento centrípeto, porque é um movimento que acontece de fora para dentro. É um movimento que Deus tinha com a nação de Israel. As outras iam olhar para ela e a partir daquilo que elas estavam enxergando, Israel sendo uma representação de uma nação que serve a Deus, cai o evangelho. Mas já aqui no Antigo Testamento, a gente vê uma anunciação dessa missão centrífuga a partir de Jonas. O Senhor está dizendo para ele: vá para Nínive, é para isso que eu estou chamando você. Você vai se envolver com aquela cidade, você vai se envolver com aquelas pessoas e você vai pregar a minha palavra, você vai pregar a verdade para eles, porque o pecado daquela cidade chegou às minhas narinas. Entretanto, Jonas prefere desobedecer ao Senhor e se rebelar contra o Senhor, deixando a sua função profética de lado, abandonando o seu compromisso de profeta, e ele foge para uma outra cidade totalmente oposta daquela que o Senhor havia dito para ele ir. Vá para Nínive, e o que Jonas fez? Ele foi para Tarsis, uma cidade totalmente fora do contexto geográfico, não era próxima, não era do lado, não era vizinha, não. Tarsis era totalmente oposta àquela cidade. Agora, deixa eu te dizer, talvez um dos motivos pelos quais Jonas não quis ir para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. E os assírios eram conhecidos por ser um povo cruel. Eles matavam sem dó, sem nenhum tipo de sentimento, de generosidade, de bondade. Eles eram desumanos. Eles enterravam vivos os seus próprios inimigos. O prazer dos assírios era trazer os seus guerreiros as cabeças daqueles que eles matavam, porque quantas mais cabeças eles trouxessem, eles eram maior graduados no exército. Eles esfolavam os seus inimigos, e isso, para você ter ideia, eles tiravam a pele dos seus inimigos vivos. Eles arrancavam as peles. Havia uma outra prática. O Isaac, nas aulas de Antigo Testamento, dizia que eles gostavam de fazer churrasquinho humano. É exatamente isso que você está imaginando. Eles enfiavam uma estaca na pessoa que saía na sua boca e eles queimavam vivas aquelas pessoas. Eles eram cruéis.
Os inimigos que chegavam até Nínive, eles, quando eram identificados quem eram, eles cortavam os lábios dos seus inimigos quando chegavam e as suas mãos. Quem é você? De onde você vem? Você é inimigo, corta os lábios dele, corta as mãos dele. É com esse povo que Deus quer tratar. É com essa nação, com essa cidade ninivita, que o Senhor tem um compromisso e Ele quer resolver o problema dessa cidade. E para isso Ele quer contar com Jonas, porque a sua missão, Deus escolheu Jonas para ser cooperador dela com Ele em missão. O problema é que, de acordo com o texto que nós lemos, os versículos iniciais de Jonas, Jonas não quer participar da missão de Deus. Jonas não quer se comprometer com a missão de Deus. Jonas foge para um outro lugar, bem distante daquele que era o propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Muito embora a Bíblia nos ensine que a cidade nada mais é que a lupa do coração humano, que revela aquilo que já está lá dentro, porque as pessoas estão lá com todos os seus pecados, e a cidade só revela toda a maldade que está nos nossos corações. Deixa eu te dizer uma coisa que o pastor Keller fala. As cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da terra. Vou repetir isso. As cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da terra. A prioridade de Deus são pessoas. E é exatamente por isso que Deus quer levar Jonas para Nínive. Deus não estava preocupado o que iria acontecer naquele contexto, porque Ele soberanamente governa todas as coisas. A preocupação de Deus era com a cidade de Nínive, que estava fundada em seus pecados. O Senhor queria cuidar daqueles homens. Deus queria tratar com juízo, e se houvesse arrependimento, tratá-los com amor e com misericórdia. Portanto, a cidade não era culpada da sua maldade. Os seres humanos, eles não eram culpados pela sua maldade. A verdade, o pecado havia corrompido as suas estruturas. E por isso, na sua forma original, eles não eram aquilo que de fato Deus havia criado. E por isso que Deus estava querendo comprometer-se com aquela cidade. A cidade é, sem dúvida alguma, então, um canteiro espiritual para que o ministério da cidade seja bem sucedido. E por isso é vital que eu e você, cristãos, se envolvamos com ela. Dá uma olhadinha, se você puder, em Jeremias 29. Quando Jeremias profetiza para a nação de Judá que eles iriam servir escravos na Babilônia, o que acontece é que o Senhor manda que Jeremias escreva uma carta para aqueles que já haviam sido exilados na Babilônia. E veja o que Jeremias diz para o povo no versículo 5. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem a favor da cidade, orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Percebe a necessidade que existe de se envolver com a cidade? A cidade é, sem dúvida alguma, esse canteiro espiritual que precisa que pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho transformem as suas realidades a partir da glória de Deus. Porque Deus se preocupa com pessoas. E o resultado disso, a bênção disso, é que nós seremos abençoados por Deus na medida em que abençoamos as cidades. Quando nós nos relacionamos com a cidade, a bênção de Deus não é somente para aqueles que estão sendo alcançados, mas é para nós também. Algumas atitudes acontecem quando a gente não se relaciona com a cidade. Uma atitude que Jonas nos revela aqui no texto em que nós lemos,
é que é uma atitude de rebelião contra Deus. Quando a gente não quer se envolver com a cidade, o que acontece é que a nossa missão fica comprometida. E nós decidimos nos rebeliar contra Deus como Jonas fez. Jonas foi para outro lugar. E a consequência disso, da abdicação do seu chamado e da sua vocação, é uma relação de destruição para a sua vida. Você vai ler o texto e você vai perceber que Jonas, quando ele sai do seu lugar, a Bíblia vai dizer que ele desce para Jope, compra a sua passagem, desce para o fundo do navio e, como se não bastasse isso, quando vem a tempestade que destrói, quer destruir aquele navio, Jonas é lançado no fundo do mar e ele desce mais um pouco. Quando a gente não se envolve com a cidade, a partir da perspectiva da chamada de Deus missional, que nos coloca como cooperadores da missão dele, a gente corre risco de se rebelar contra a vontade de Deus. E isso traz consequências profundas para a nossa vida, como trouxe para a vida de Jonas. Essa postura traz consequências profundas e marcas que geraram no capítulo 2 de Jonas uma motivação de arrependimento profundo, porque ele não estava sendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse. Olha para mim. Lutar pela relevância da cidade a partir da perspectiva de Deus é se envolver com ela. A minha pergunta para você é como você tem se envolvido com a cidade de Jacareí. E na medida da cidade, a gente pode diminuir mais os espaços e pensar como você tem se envolvido, portanto, no seu trabalho, com a faculdade, com as pessoas onde você mora, com seus vizinhos. Como o evangelho tem chegado a essas pessoas e essa boa notícia que alcançou você tem chegado até essa cidade onde você mora. A gente corre o risco de achar que a gente é bom demais e que o evangelho é só para nós, como tinha a intenção de achar Jonas. Ele não queria que Nínive fosse alcançada pela mensagem do evangelho, e por isso ele fugiu. Ele não tinha misericórdia daquelas pessoas, e por isso ele fugiu. Se a gente não entender que Deus conta conosco nessa missão, e não se envolver com ela, assim como Jonas teve consequências duras na sua vida, você também corre o risco de encontrar grandes dificuldades. Segunda verdade. Além de se envolver com a cidade, a gente precisa desenvolver e promover uma contracultura onde a gente mora. Jonas, no capítulo 1 e no versículo 9, ele vai dizer quem ele é para aqueles homens quando uma tempestade alcança o seu navio. Ele está lá no barco dormindo, e a tempestade comendo solta porque ele havia desobedecido a Deus, os marinheiros preocupados com aquilo, sem saber o que estava acontecendo. E aí então eles procuram Jonas e falam assim: rapaz, como é que você consegue dormir no meio do caos? As coisas estão acontecendo aqui e você está dormindo. Então Jonas fala: eu sei porque está acontecendo isso. E eles perguntam: quem é você? Jonas capítulo 1, versículo 9, ele responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Obrigado, meu irmão. Que fez o mar e a terra. Eu sou esse homem. Eu sou um hebreu, ou seja, eu tenho uma identidade. Eu sei que tudo que isso está acontecendo é por minha causa. Eu sei quem eu sou. Viver na cidade implica em a gente entender qual é a nossa identidade também. Agora, deixa eu te dizer uma coisa melhor sobre isso. Quando Jonas entende a sua identidade, quem ele é, ele percebe qual era a sua missão. Ele se arrepende dos seus pecados em oração no ventre do peixe, e ele volta para Nínive para pregar o evangelho. E quando ele volta para pregar o evangelho, é a partir da perspectiva de quem ele é. Lembra-se de Mateus capítulo 5, do versículos 13 a 16? O Senhor vai dizer assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. E nessa perspectiva de ser sal da terra e luz do mundo, a proposta é que eu e você devemos influenciar o lugar onde nós estamos a partir dessa realidade. Sabe o que o sal faz? No tempo antigo, e em alguns lugares ainda, o sal tem a capacidade de proteger o alimento. E proteger do quê? Da podridão.
as pessoas passavam sal nos alimentos para que eles não apodrecessem. Isso era muito comum, em algumas regiões ainda é comum isso acontecer. Significa então dizer que o sal impede o avanço da podridão. É isso que o sal faz. E o Senhor Jesus, quando fala no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele está dizendo exatamente sobre esse tipo de identidade que eu e você temos. Ele fala, vocês são o sal da terra. Ou seja, onde vocês estão inseridos, vocês têm a função de impedir o avanço da podridão. Aonde um cristão está, a podridão não pode chegar. É nessa perspectiva que nós devemos lutar por uma igreja relevante na cidade. E ele diz mais, vocês não são só sal, vocês também são luz. E a luz tem a função de afastar as trevas. Ou seja, aonde vocês estão, vocês são agentes de Deus, afastando a escuridão que existe nos homens, que estão fazendo-os a tropeçar em seus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, não basta o cristão viver na cidade, ele precisa viver como uma comunidade singular. Ele precisa viver a partir da sua identidade. Ele precisa entender qual é a sua origem. Ele precisa entender que, embora viva na cidade, ele é de outro lugar, ele é um peregrino, e por isso precisa preservar as suas raízes. Sal, impedindo o avanço da podridão, e luz, afastando as trevas. O problema é que a igreja brasileira de hoje sofre um dos piores momentos da sua história. A igreja brasileira, hoje, no século 21, vive e morre pela verdade, mas também negocia e troca por vantagens imediatas para a sua vida. A igreja brasileira do século 21, ela tem discurso, mas não tem vida. É isso que a gente vê de forma muito clara nos púlpitos que estão por aí. Ela tem um discurso muito bonito, mas não tem caráter. Ela tem influência, mas não tem poder espiritual para falar aos perdidos dos seus pecados que eles precisam de Cristo Jesus. A gente está vivendo, na época em que vivemos, o florescimento de uma igreja narcisista, apaixonada por si mesma, que aplaude os seus ídolos, que dá nota máxima às suas estrelas, mas que não reconhece Cristo como o único Deus e soberano sobre todas as coisas. Não passa pelo crivo da integridade, nem pode ser aprovada e ser submetida na sã doutrina dessa forma. A gente está vendo crescer uma igreja mercado, que escancara suas portas e usa a religião como fonte de lucro. É essa igreja que a gente tem visto nascer, que constrói novos templos como quem abre franquias. É essa realidade que a gente vê. A gente está vendo crescer em nossa pátria uma igreja sincrética, mística, que prega outro evangelho, um evangelho diferente, que de fato não é evangelho. Uma igreja que prega prosperidade, mas não prega salvação. Uma igreja que prega milagres, mas não prega arrependimento de pecados, não prega a cruz. A gente está vendo crescer uma igreja amante de holofotes, embriagadas pelo sucesso, sedenta de aplausos, em que seus personagens são tratados como astros de cinema quando eles aparecem no cenário. A gente se rende à tietagem, a gente se rende ao culto à personalidade, a gente coloca homens em pedestais, a gente afronta a Deus quando faz essas coisas, porque de acordo com as Escrituras, Ele não divide a sua glória com ninguém, mas a gente insiste em agir dessa forma. No passado, a igreja tinha autoridade para chamar o mundo ao arrependimento, as cidades ao arrependimento, como Jonas é chamado para pregar para Nínive. Mas hoje é o mundo, são as cidades que pedem, que clamam, que ordenam para que a igreja se arrependa e volte a ser aquilo que ela deveria ser. Os cristãos, por sua vez, são chamados para representar os valores do reino de Deus, como instrumentos da sua vontade. O problema é que quando a gente vive na cidade, a gente corre o risco de ficar parecido com ela, de se assimilar a ela, os seus trejeitos, os seus costumes.
as suas ações, e a gente se esquece da nossa identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você que John Stott fala: a missão da igreja não é escapismo da cidade, não é fugir da cidade porque ela é devastadora por causa dos seus pecados. Não. O papel da igreja é se relacionar com a cidade, mas também não é conformismo. Embora a gente se relacione com a cidade, a gente não pode se conformar com essa realidade. A gente é chamado para um inconformismo nesse século. Não se amoldem aos padrões deste mundo. A gente é chamado para mostrar o nome do Senhor Jesus Cristo brilhando em todo o tempo na vida de homens pecadores que foram salvos pela sua imensa graça. O historiador chamado Alvin Schmidt, ele ressalta a relevância da igreja, que esse é o tema de hoje, para a cidade. Quando ele fala da igreja cristã, ele diz o seguinte: a igreja cristã, quando influenciou a cidade, ela impediu que o infanticídio fosse uma realidade na vida das crianças, proibindo o infanticídio. A igreja, quando foi relevante no seu tempo, ela impediu o abandono de crianças e o aborto pelo Império Romano. A igreja, quando foi relevante no seu tempo, ela lutou pela propriedade, pela proteção da mulher, pelo banimento da poligamia, pela proibição da queima de viúvas na Índia, pela proibição da prática dolorosa e deformosa dos pés das mulheres chinesas que ficavam deformados. A igreja, quando foi relevante no seu tempo, entendendo quem ela era, ela se opôs à escravidão. Eu tenho uma pergunta para você. O que aconteceu com a igreja? Onde nós estamos? Como estamos impactando o nosso tempo? Como você está impactando a sua cidade? Como Jacareí está sendo impactado pela sua vida? Onde foi parar a nossa relevância? Onde foi parar a nossa importância? Pastor Zé Machado diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: a igreja mudou com o tempo, mas muda-se a forma, mas não se muda a essência. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda é convidada, como Jonas foi, para ser boca profética de Deus e anunciar ao mundo o Deus que está salvando pecadores das suas mais pecaminosas transgressões. É para isso que Deus chamou a sua vida. Não é para ficar sentado nesse banco cômodo e confortável, preso a quatro paredes. Não. A missão é centrífuga, é das portas para fora. O Senhor está contando com você como cooperador dele na missão, para se envolver com a cidade e ser boca de Deus pregando a homens que estão perdidos. Ele está contando com você. Os cristãos deverão ter valores diferentes, significados diferentes, essência diferente, padrão diferente, anseios diferentes, práticas diferentes daquelas que estão sendo estabelecidas nesse mundo caindo. O mundo está apodrecendo, o cristão não. O mundo precisa de sabor, o cristão é o sal que vai trazer sabor àqueles que estão perdidos em seus pecados. O mundo está em trevas, a igreja que está aqui nesse tempo é luz para aqueles que estão na escuridão. O mundo vive em mentiras, a igreja sabe qual é a verdade. Jesus Cristo é a única verdade. O mundo vive na promiscuidade, o cristão vive em santidade. O mundo vive em infidelidade, mas a igreja vive na fidelidade ao seu Senhor. Portanto, enquanto todos lá na empresa contam para você como são as suas traições, às suas esposas, aos seus cônjuges, a gente deve contar para eles como vale a pena ser fiel às nossas esposas e aos nossos maridos. Porque isso é ser relevante na cidade. Porque isso é se envolver com ela de forma que glorifique o nome de Deus. Isso é ser boca profética de Deus, como Jonas deveria ser para Nínive. Enquanto no trânsito os ímpios explodem, brigam, puxam armas, matam pessoas, nós devemos mostrar que somos pacificadores, porque essa é a mensagem e a ordenança para mim e para você. Enquanto a maioria dos donos das empresas sonegam impostos,
os cristãos andam em conformidade com a lei, informando a Receita Federal os seus impostos, colhendo os seus impostos como deveriam ser. Essa é a nossa essência, essa é a nossa missão, essa é a nossa luta para sermos uma igreja relevante na cidade. Tem uma outra coisa que eu quero dizer para você. O Evangelho é a única coisa que pode redimir pecadores, e não é outra coisa. No meio da diversidade que há na cidade, surgem muitas vozes que clamam pela capacidade de redenção. Mas no capítulo 3 de Jonas, o que a gente vai observar é que foi a mensagem pregada que redimiu aqueles homens. Olha o que diz assim, no versículo número 4, Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, e proclamando ele disse, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que traz redenção para cidades perdidas não é partido político. Não é o PSL, não é o Jair Messias Bolsonaro, não é o Lula, não é a bandeira vermelha, não é a bandeira azul, não é se você é coxinha, se você é mortadela, não é nenhuma dessas coisas, não é o feminismo, não é nenhuma bandeira sociológica, não, nenhuma dessas bandeiras podem redimir o pecador. Uma igreja que luta para ser relevante na cidade, ela entende que só o Evangelho pode redimir os homens dos seus pecados. É só Ele que traz solução para os problemas das cidades perdidas. Enquanto os homens estão falando que o problema da cidade é esse, a segurança é aquilo, a mulher, o problema da mulher é esse. Deixa eu te dizer uma coisa importante para você saber. A igreja de Jesus Cristo continua pregando a verdade, o Evangelho, não importa como ele doa, não importa como ele chegue, não importa que diferença real vai alcançar a vida das pessoas, o importante é que o Evangelho esteja sendo pregado como a única fonte de autoridade e verdade capaz de mudar homens perdidos e alcançá-los dos seus pecados. Por fim, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a resposta dos ninivitas foi uma resposta de arrependimento. E essa resposta de arrependimento, que começou do mais pobre até o mais pequeno, ao mais elevado, o rei, como diz o texto, quando eles ouviram essa mensagem, eles creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos, do maior ao menor, vestiram-se de saco. Eles se arrependeram. O que aconteceu é que Jonas não entendeu isso. Quarto ponto e final. Uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja que atua com misericórdia. Jonas, no capítulo 4, fica sentado esperando o castigo de Deus para a cidade, mesmo depois que eles se arrependem. E quando isso acontece, Jonas estava no meio de um calor muito grande, vem uma plantinha que o Senhor permite que cresça sobre a sua cabeça, e ele fica muito bem, cômodo na sua situação, mas a planta morre. E logo depois que a planta morre, ele fica nervoso, frustrado. Ele fala, era por isso que eu não queria pregar para esses homens. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor olha para ele e fala, Jonas precisa de tudo isso. Você está tão nervoso por quê? Por que você está tão furioso? Jonas fala assim, porque eu não queria que esse povo se arrependesse, agora eu estou aqui, ó, o sol batendo na minha cabeça, a planta morreu, eu estou um caos aqui. O Senhor olha para ele e fala assim, você tem mais misericórdia de uma planta que morreu, que você não fez ela crescer e nem morrer, mas não é capaz de ter misericórdia por toda essa cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente sente pena quando as pessoas estão sofrendo do nosso lado, sem Jesus Cristo. Esses dias eu fui num velório, e pediram para que eu falasse algumas palavras lá. Quando eu cheguei lá, eu percebi que aquelas pessoas estavam lamentando a vida de um homem que havia morrido, mas que elas não tinham participado da vida dele. Eu fiquei me perguntando como essas pessoas estão lamentando agora que esse homem está morto, que elas não podem fazer mais nada por ele. Deixa eu te perguntar alguma coisa, tem alguém do seu lado que está sofrendo e que ainda não conhece Jesus Cristo? Tem alguém que você pode colocar no seu carro e levar para fazer uma quimioterapia?
Tem alguém que você pode levar uma ajuda? O Evangelho de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, não são ações dessa natureza, mas a anunciação da verdade que Jesus Cristo morreu por homem pecador, e que esse homem pecador precisa se arrepender para alcançar a salvação. Mas enquanto a gente faz isso, é sem dúvida alguma missão da igreja cuidar daqueles que precisam, e ter misericórdia de homens que estão perdidos sim, morrendo sim, mas que também precisam da nossa ajuda. O problema é que a gente nem prega e a gente nem ajuda. E a gente fica brigando porque uns ajudam e porque outros só querem pregar e não ajudam. Deixa eu te chamar para uma realidade. Ser relevante para a sua cidade é entender que o chamado de Deus para a igreja é se envolver com ela, é manter a sua identidade, é entender que só o Evangelho muda a vida das pessoas, mas é ter misericórdia delas. Será que você tem misericórdia das pessoas que estão morrendo do seu lado sem Jesus Cristo? Talvez chegue a hora de você bater palma no seu vizinho e chamá-lo para tomar um café amanhã e falar de Jesus Cristo para ele. Conhecer as suas necessidades e talvez ser instrumento de Deus, ajudando esse homem como Jonas não estava fazendo. Eu queria terminar esse capítulo 4 de Jonas de outra forma, mas sem dúvida alguma não foi a forma como Deus quis terminar. Deus quis terminar dessa forma para mostrar que eu e você corremos o risco de não sermos misericordiosos também. Quer se envolver de forma relevante com a tua cidade? Eis o momento, eis a oportunidade. A gente precisa para isso desesperadamente voltar ao primeiro amor. O primeiro amor implica em obedecer o chamado de Deus, para onde Ele mandar, e custe o que custar, por mais perigoso que for, eu vou atender o seu chamado. Voltar ao primeiro amor implica em entender que a gente deve manter a nossa integridade. Não importa se você vai ser mandado embora, não importa o preço que custe, não importa como as pessoas vão olhar para você. Você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Voltar ao primeiro amor significa entender que só o Evangelho de Jesus Cristo muda a vida das pessoas e nenhuma outra coisa é capaz de fazer isso. Não é a tua habilidade, não é a tua força, é o Evangelho de Jesus. Voltar ao primeiro amor é voltar a ter misericórdia pela vida das pessoas que estão sem Jesus Cristo. Se você quer voltar ao primeiro amor hoje e entender que isso é fundamental para ser relevante na sua cidade, eu quero que você abaixe a sua cabeça. Se o pecado tomou a força da cidade, sua intensidade, e transformou a cidade num lugar manchado, é exatamente aqui que Deus conta com você hoje. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos instrumentos da tua missão, cooperadores dela na cidade. Eu quero te agradecer pela vida dessa igreja que se desafiou a compreender como eles podem ser relevantes no seu tempo. Nos ajuda nessa tarefa, renova-nos, nos ajuda, Senhor, desperta o primeiro amor que um dia tivemos por essa causa, e que nós não negligenciemos o chamado como Jonas fez, mas que nós sejamos bocas proféticas, em todo lugar, anunciando o Evangelho, a única coisa que pode transformar a vida de homens perdidos e pecadores. Nos ajuda nesse desafio a mantermos íntegros e não nos parecer com esse mundo perdido, mas entendermos que viver aqui implica em se conformar com essa realidade. Nos ajuda a termos misericórdia das pessoas,
como Jonas não teve, nos ajuda a sermos diferentes como teu filho foi, tendo misericórdia de homens perdidos pelo pecado. Inquiete esses irmãos, Senhor, que eles não durmam, que eles percam o sono, e que eles sejam respostas na cidade do teu amor, da tua graça, alcançando pessoas, no nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.